Olá, estudante do 9º ano. Eu sou o professor Bruno, professor de matemática, e juntos nós vamos estudar sobre espaço e forma. Sobretudo, nós vamos estudar sobre o descritor 8, que diz: resolver problema utilizando a propriedade dos polígonos, soma de seus ângulos internos, números de diagonais, cálculo da medida de cada ângulo interno nos polígonos regulares. Então, vamos começar. Iniciando o estudo sobre o que é polígono. Aqui nós trazemos alguns polígonos. Nós temos o triângulo com 3 lados. Nós temos o quadrilátero com 4 lados. Nós temos o pentágono com 5 lados. Hexágono com 6 lados. Heptágono com 7 lados. E octógono com 8 lados. Percebam vocês que a nomenclatura, os nomes dos polígonos são dados de acordo com a sua quantidade de lados. Uma síntese por meio de um esquema sobre os polígonos, nós podemos estudar alguns elementos que compõem os polígonos. A soma de seus ângulos internos é sempre dada pela fórmula 180 vezes o número de lados menos 2. O número de diagonais é dado pela fórmula número de lados, que multiplica número de lados menos 3, dividido por 2. Os elementos de um polígono são a aresta, que é o lado, a diagonal, o vértice, o ângulo interno e o ângulo externo. O valor de cada ângulo externo é dado pela fórmula 360 dividido pela quantidade de lados. O valor de cada ângulo interno é a soma dos ângulos internos dividido pela quantidade de lados. A soma dos ângulos externos é sempre 360 graus. Vamos colocar os nossos conhecimentos em prática. A logomarca de uma empresa é formada por um hexágono regular, ou seja, uma figura que possui 6 lados e esses 6 lados e os 6 ângulos são iguais. Um trapézio retângulo e um quadrado. Quanto mede o ângulo alfa indicado nessa figura? E aqui nós temos algumas alternativas. Resolvendo esta questão. Aqui está a figura e as alternativas. Vamos iniciar descobrindo os valores dos ângulos do quadrado. Como é um quadrado, nós sabemos que a medida do ângulo interno do quadrado é 90 graus. Assim, nós precisamos descobrir qual que é a medida de cada ângulo do hexágono. Para isso, nós vamos utilizar da fórmula. Cada ângulo interno vai ser igual à soma dos ângulos internos dividido pela quantidade de lados, ou quantidade de ângulos. Então, nós temos a fórmula e nós vamos substituir o n, que é o número de lados, por 6. Substituindo, nós temos isso, resolvendo, melhorando isso, e no final nós temos que a soma dos ângulos internos é 720. Por isso, eu preciso dividir por 6 para achar o valor de cada ângulo interno. 720 dividido por 6 vai dar 120. Cada ângulo interno do hexágono mede 120. Agora, nos resta saber quais são os outros ângulos. Para saber qual que é a medida deste ângulo do trapézio, nós temos que pensar que os dois ângulos, tanto esse quanto esse, formam juntos 180 graus. 180 menos 120, 60 graus. Como esse trapézio é um trapézio retângulo, os ângulos aqui vão medir 90 graus. Resta-nos saber qual que é a medida deste ângulo aqui. No caso, o trapézio tem 360 graus, o que faltou para 360 foi 120. Como aqui é 90, aqui é 120 e nos resta descobrir esse ângulo é o replementar de todo um ângulo completo. Ou seja, o que faltou para completar 360 graus.
30 graus. A alternativa correta é a alternativa A. Assim, nós finalizamos o descritor. Bons estudos matemáticos e até o próximo vídeo.